Vamos lá, a mentoria do Pedro Piazzaro. Agora que a gente sabe que o Pedro parece o Seth Rogen, jovem, tão da hora. Vamos lá, ler a mensagenzinha dele e a gente já vai conversar com ele pra ver o que ele produziu, beleza? Salve, salve! Olá, membros do YouTube. YouTube, chat, Marco, Hearthstone versus os Caça-Fantasmas. Essa semana foi focada em fazer uma limpeza completa na thumb base para facilitar no render das 4 cartas. O mais difícil foi em não perder a mão e mexer no que não devia. Boa, então... Olá, Piazzarolo! Já te falaram que você parece o Seth Rogen jovem ou eu tô inventando moda aqui? Não, você foi a primeira pessoa. Não é impressionante, cara? Parabéns, porque eu não sabia se eu parecia ou não, porque assim, não acho. Mas se você diz, tá dito. Gente, isso aqui é ou não é o Seth Rogen jovem? Aqui, ó. Esse aqui é o Seth Rogen, ó. Ele no Freaks and Geeks, mano. Olha, no mesmo ângulo. Igualzinho, bicho. Que isso? Assustador. Bom, enfim. É horrível, né? Quando as pessoas ficam te comparando com outras. Eu também acho horrível. Mas, bem-vindo à minha live. É assim que a gente funciona. That's how we roll. Bora, processo. Piazza, como é que foi aí a semaninha? Conta pra mim. O que tá rolando? Vamos que vamos. Foi bem simples. O mais difícil sempre é mexer com a Pentool, se você não é acostumado. Então eu prefiro mexer com a Lasso Tool. Tudo E, bem. cara, fazer elipse é difícil, né, velho? É só isso mesmo a comentar. Mó difícil fazer elipse. Pô, mas você não precisa fazer elipse, né? Você tem uma ferramenta de seleção de elipse também bem útil, né? A própria ferramenta de vetor de elipse é excelente pra fazer as seleções. Você não precisa fazer na mão, né? Aí eu fiz dessa vez porque eu tava treinando, já aproveitar que já que era um processo mais simples, tentar colocar algumas práticas de estudo. Beleza. Aí eu coloquei sem um frame com o frame da carta como ficaria. Show. O que você pretende fazer nessa parte aqui ainda? Aí, mais nada, no máximo seria colocar algum outro detalhe de ferrugem, mas em si ela estaria pronta. Agora eu só ia passar para as outras etapas para colocar os efeitos e preparar para cada uma das cartas. Beleza. Bom, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícias são notícias. Qual que você quer primeiro? Tá, para mim, eu gosto de primeira ruim. Tá ruim. Eu acho que você pode passar um pouquinho mais de tempo. Eu vou dar um feedback e vou fazer um paintover, mas eu acho que dá pra Certo. melhorar um pouco essa questão da pintura, tá? Então, acho que não tá finalizada. Com certeza. Show. E a boa? Você quer que a boa ou não? Ah, pode falar a boa, qual é a boa? A boa é que você vai passar mais uma semana pintando, olha que beleza. É ou não é uma maravilha estar vivo pra poder fazer pintura digital, hein, galera? Hein? Aplausos, aplausos. É ou não é? Hã? Ai, que beleza, hein? Que beleza. Cara, seguinte, eu acho que tem um pouquinho de overmodel que tá começando a acontecer e isso provavelmente é por causa do tipo de seleção que você tava fazendo, sabe? Tipo, com a pen tool só. E aí você acabou se preocupando um pouco demais com a seleção e acabou faltando um pouco do agrupamento de valores, assim, sabe? E também uma outra coisinha que eu preciso lembrar, não me deixa esquecer, que é a questão das oclusões, tá? Principalmente o que eu queria é conseguir olhar para essa parte toda aqui, ó, e entender a planificação dela. Eu ainda não consigo entender exatamente essa planificação que está acontecendo nessa região. Porque os valores laterais dessa parte aqui e os valores dessa parte aqui, eles estão muito parecidos. Eu não consigo ter uma distinção de um para o outro, tá? Então o que eu acho, como essa parte do chão ela tá iluminada, a gente pode clarear um pouquinho mais toda essa parte aqui, ó. A gente pode dar uma clareada nela, tá? Ou até escurecer essa outra parte, a gente pode testar aqui. Mas você vê de longe, ela tá levemente amassada demais, assim, ela tá muito com um valor só. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma demonstração, talvez eu fique em silêncio um pouquinho, mas só pra gente definir melhor essa parte aqui, ó. Deixar separada essa seleção. Essa aqui também. Vou até selecionar essas lâmpadas. Eu acho que aqui tá o principal problema que tá rolando. Tipo, aqui você fez um botão, né, um parafuso e tal, que ele tá sendo iluminado. Só que logo ao lado, você não tem a mesma fonte de luz com a mesma intensidade. E aqui também você fez uma sombra projetada, mas nem de longe você tem uma luz batendo forte aqui, né? E eu acho que você poderia deixar ela um pouquinho mais intensa, quem sabe com uma bouncing light do chão voltando, né? Uma luz de rebatimento do chão voltando aqui, ó. Até para tirar esse contraste meio excessivo que tá acontecendo, que tá dando a sensação de overmodel, né? Deixa eu até tirar um pouquinho dessa informação.
Quero cerrar os olhos e conseguir ver a diferença dos dois planos, sabe? E essa parte aqui, criar uma layer normal. Eu quero dar uma agrupada maior nesses valores. Eu quero unificar um pouquinho mais esses valores. Eu não quero eles tão distantes. Eu não quero, tipo, valores aqui e valores aqui. Essa distância aqui. Eu quero essa distância bem curtinha, sabe? Porque não é uma área que precisa de muito contraste na própria parte de sombra, entendeu? Na área de sombra você tem que diminuir contraste, fazer transições mais suaves. Porque, ó, tá vendo como tava muito contrastado? Tava chamando muito atenção. Não precisa de tudo isso, sabe? Senhoras e senhores, eu perdi a mão e renderizei mais do que devia. É sobre isso. Não acho nem que renderizou a mais. Eu acho que é uma questão de até onde você colocou informação. Porque, por exemplo, eu já vou até complementar. Nessa parte aqui que tá iluminada, eu acho que você poderia ter ido a mais. Nessa parte aqui, ó, principalmente. Eu sinto que aqui você poderia ter passado um pouquinho mais de tempo trabalhando numa textura. E eu sinto que talvez tenha faltado um pouco mais de render aqui, sabe? Entendi. Então, área de sombra, eu vou suavizar mais as transições. Isso pode ser uma regrinha pra você, tá? A área de sombra suaviza um pouquinho mais as transições, ou seja, tira um pouco de contraste. E na área de luz você traz um pouquinho mais, nessa imagem aqui, né? Traz um pouquinho mais de contraste. Isso aqui é de metal, essa parte vermelha? Sim. Então, falta um highlight, né? O highlight vai trazer esse aspecto de metalizado, porque antes não estava parecendo muito metal, né? Ó. Olha a diferença, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer esse mesmo highlight pra cá. E o highlight ele vai acompanhar a forma do cilindro, tá? Trazer esse contraste mais forte. Tal. Até voltar um pouquinho desse amarelo no próprio vermelho, bem de leve. Trazendo uma nuance laranja. Também é legal. Como se a luz estivesse batendo nessa cor amarela. E a cor amarela tá voltando na forma vermelha, entendeu? Essa forma aqui também, ó. Tudo que é grosseiro, assim, do Hearthstone poderia ter um pouco de chanfro também. Tá vendo que você fez uma transição muito dura de um azul pra uma cor muito amarela? Esse azul, eu não sinto que ele tem muito lugar aqui. Eu acho que dava pra você trazer um pouquinho mais de volta pra essas cores que você já selecionou. E pode usar Lasso Tool, tá? Você pode usar tranquilamente. O que eu falei da Pen Tool é mais pra essas seleções longas. Tipo, esse cilindro longo. É muito mais fácil fazer com a Pen Tool, né? Mas se você quiser fazer com a Lasso Tool, faz. Não tem problema, não. E o que eu tava falando de chanfro, eu sinto falta disso aqui, ó. Que é um valor intermediário. Então, em vez da gente ter uma angulação de 90 graus, a gente cria um chanfro, né? Que seria um plano intermediário entre esses... Cortando essa quina muito dura, né? Que tava rolando de 90 graus aqui, dando uma planificada melhor, ó. E bom que vai relembrar, porque a parte da frente também tem esses chanfros bem destacados. Então vai ficar bem coeso na peça toda. E eles usam muito desse chanfro no Hearthstone, nas coisas, por exemplo, da Supercell também. Usa muito, muito. Então, em vez de ter essas quinas muito duras, agora a gente tem um valorzinho intermediário. Ó. É algo sutil, mas é assim que eu avançaria o render, entendeu? É colocando essas novas informações, dando uma planificada melhor. Aqui também dá pra gente melhorar um pouquinho mais a leitura dessas chapas de metal. Eu acho que elas estão todas com o mesmo valor. E a gente precisa, de novo, simplificar a leitura desses planos. Então, vamos lá. Tudo que está virado para cima, eu deixaria um pouquinho mais claro. Tudo que está virado para frente, um valor médio. Tudo que está virado para baixo, bem mais escuro. Ou com uma certa luz voltando, né? Do chão, de rebatimento. Então aqui, ó, eu acho que esses planos superiores, eles precisam estar um pouco mais claros, ó. Para diferenciar na planificação mesmo. Tá vendo? Sim. Olha como estava com o mesmo valor. A gente não consegue saber o que está virado para cima e o que está virado para frente. Eu acho que se você conseguir fazer esse ajuste durante a mentoria, vai ser muito importante, cara. É uma mudança de mentalidade mesmo. Só que é meio que uma regrinha pra você seguir e vai te ajudar muito durante as pinturas, durante o render. Porque é basicamente seguir uma regrinha, sabe? É mais fácil pintar desse jeito do que você ficar tentando meio que criar uma regra pra cada pincelada nova que você faz, sabe? Até aqui mesmo, no próprio amarelo, daria pra trazer um pouco mais de brilho. Eu tô usando uma layer de screen. Eu gosto muito porque ela simula bem luz, né? Ela tira contraste da onde não precisa. E eu sempre vou fazer ela um pouco mais forte do que o recomendado. Porque agora eu posso simplesmente reduzir um pouquinho o fill, aqui que seria o preenchimento, né? Ou a opacidade, e ela já vai pro que seria considerado ali algo mais de acordo, né? Com a pintura. Esse plano aqui também. Diferenciar mais essa planificação, sacou?
Percebe como meio que todos os planos que estavam pintados antes, eles estavam com um valor muito semelhante, ó. Agora, como a gente tem uma leitura um pouquinho melhor do que está virado para cima, do que está virado para o lado. Percebe? Essa distinção, junto com os materiais mais bem pensados, então se isso aqui for de metal, então você tem que fazer ele brilhar mais. Se, por exemplo, essas lâmpadas são de vidro, elas não estão transparentes, elas não têm um render de vidro, de transparência e tal, também é legal você procurar por referências para fazer esse render, que agora você só diminuiu a opacidade, mas ela não parece uma lâmpada mesmo, né? Procurar umas referências, pode ser do mundo real, tipo isso aqui, uma lâmpada vermelha mesmo. E aí é colocar do lado e tentar identificar o que torna essa lâmpada uma lâmpada. O que a gente identifica nela que faz a gente entender que é lâmpada? Primeiro, ela é translúcida, realmente ela é translúcida, mas o que eu consigo perceber vendo algumas referências? Eu consigo perceber que, na verdade, essa translucidez dela não vem só de diminuir a opacidade e é isso, né? Na verdade, parece que a parte do meio dela, ela é um pouquinho mais transparente do que o que está em volta. Isso pode ser uma das coisas que eu percebo aqui, ó. Então tem um contorninho, aí depois ela é mais transparente, depois ela fica vermelha de novo. Ou seja, a gente pode trazer mais do elemento do fundo passando por dentro dessa lâmpada. Isso é um exemplo, tá? Então a gente pode trabalhar com esse vermelho um pouco mais forte nos arredores dela, ó. Uma outra coisa. Aqui elas estão acesas, né? Então a gente tem que imaginar uma que está desligada. A gente pode até procurar uma que está desligada como referência. Mas basicamente, o highlight dela, né? Eu sinto que tá faltando muito essa ideia do brilho, do vidro mesmo, entendeu? Então, deixa eu só fazer ela mais clarinha aqui em volta. E falta o vidro, né? O brilho do vidro. Então a gente pode trazer, por exemplo, uma cor bem mais clara na parte interna, percorrendo, para mostrar que é o vidro. Que ele vai ter um highlightzinho aqui em cima e um highlightzinho embaixo. Desse jeito, você basicamente já tá passando a mensagem para quem tá vendo essa cena de que isso aqui é de vidro e ela tá desligada, sabe? É isso que eu tô sentindo falta. Do jeito que você pintou, ela só tá com uma transparência opaca, Parece assim. que é algo quebrado. Só pintaram por cima uma lâmpadazinha. Verdade, Cara, verdade. nem isso, eu sinto que só não tem material, ela é opaca, ela é uma coisa muito neutra, sabe? E o material é o que eu tô sentindo falta, sabe? Tipo, o metal tem que brilhar como metal, ele pode ter um highlight, um brilho aqui. Com certeza você poderia trazer uma Dodge Tool aqui e trazer uns brilhinhos nesses metais, sabe? Então, pra mim, faltou muita referência sua. Eu não sei se você fez isso, mas parar e ir atrás de como os artistas renderizam esses materiais, sabe? Ver como, sei lá, o Rafael Zanquetin renderiza metal, como a Carol Gariba renderiza madeira, como os seus artistas favoritos fazem as paradas, como a Sula faz vidro. Eu acho que isso seria muito benéfico pra você, especialmente nessa etapa. É o que eu falo nas aulas lá. Toda etapa você precisa parar pra procurar referência nova. Referência não é uma coisa que você vai procurar lá no comecinho do seu processo de pintura e parou. Você nunca mais vai procurar nada, entendeu? Pelo contrário, você vai estar sempre, a todo momento, a toda etapa nova que está rolando, você vai parar e fazer uma pesquisa e ver como outros artistas fazem aquela mesma parada que você vai fazer, entendeu? Não tem por que você ficar sofrendo, tentando imaginar ou quebrando a cabeça meio à toa, sabe? Ó, já começa a dar uma diferença, não dá? Sim, já começa a parecer mais tridimensional também. Beleza. Aí eu falei pra você não me deixar esquecer do que mesmo? E já esqueci, velho. Eu tô aqui prestando atenção no que você tá fazendo. O que eu falei, galera? Falei alguma coisa muito importante, eu tenho certeza absoluta. Oclusão. Ah, mano, Oclusão. Cebola. Boa. Da oclusão, então. Isso é um erro muito comum que eu vejo da galera que tá estudando fundamentos, de perceber que existe oclusão nas coisas e você pega e começa a colocar oclusão em tudo. Mas a oclusão, galera, ela só vai aparecer aonde realmente tem ausência de luz. E não só embaixo de objeto ou como contato. Não é isso. Essa não é uma regra para oclusão. Então, o que eu vejo? Essas pedras aqui, você acabou colocando a oclusão ao lado de uma área iluminada. Isso aqui, ó. A oclusão nunca aparece na área iluminada. Se a luz está batendo aqui e está batendo nesse plano, você não vai ter oclusão aqui. A não ser que você tenha uma leve saliência na pedra que você consegue enxergar nessa saliência uma oclusão. Mas você não tem oclusão em área iluminada. Isso não existe, porque a luz está iluminando. Então não tem como você ter sombra onde a luz está batendo, você entende?
Uhum. Especialmente uma oclusão, porque a oclusão é a ausência total de luz, né? Ou a mais visível, digamos assim, né? A mais escura ali. Então, não tem oclusão se você tá batendo luz, ó. Aqui não precisa de oclusão. Você pode ter, sim, uma sombra projetada, que nem da caixa aqui. Se a luz estiver vindo um pouco mais de cima, você pode ter uma sombra projetada, mas a pedra, ela sinceramente vai ter uma sombra tão insignificante nesse caso aqui. Depois ela pode estar mais alongada, né? Mas atualmente, Sim. não tem por que você colocar a oclusão, ó, onde tá batendo luz. Muito cuidado com isso. Ó, aqui, por exemplo, aqui é luz, ó, não tem oclusão. De novo, a não ser que essa pedra, ao invés de uma linha reta aqui, ela tenha bastante imperfeição embaixo. E aí ela tem tipo um bumpzinho, né? Uma saliência aqui na parte de baixo, que faz com que a gente veja uma oclusão. Vocês já devem ter visto aqueles exercícios de fundamentos, onde as pessoas pintam um cubo iluminado e tal, né? E isso é um clássico, mano. Você vai lá e pinta um cubo iluminado de frente, sei lá, vamos supor que você tem um plano aqui. Vamos fazer um chão primeiro. Você tem um chão em perspectiva, iluminado. Bum. Aí você vai lá e coloca um cubo nesse plano. E aí você faz uma luz, sei lá, vinda mais da esquerda, por exemplo, iluminando esse plano aqui. Você já deve ter visto isso, né? Sim, sim, sim. Nesse caso, se a luz está vindo lateralmente ou um pouquinho de cima, a gente pode até iluminar um pouco esse plano para deixar ele mais clarinho. Mas aí, naturalmente, no chão você vai ter uma sombra aqui, beleza? Até agora de acordo. Pronto, de acordo. O que a galera faz, que eu já vi muito de fundamentos, a galera vem aqui e coloca uma oclusão aqui, ó. Mas não tem oclusão aqui. Especialmente grande, né? Tipo, grande e suave. Não vai ter. Por que não vai ter? Porque a luz tá batendo literalmente nesse chão e nesse plano. Não tem aonde ela criar essa sombra, sabe? A sombra aparecer. De novo, a não ser que você tenha uma pequena saliência entre um objeto e o chão, em que você vai ver pontualmente uma oclusão por causa da imperfeição desse plano do cubo. Que ele não é perfeito, ele vai ter alguma imperfeição aqui, tipo um quebradinho, aí você realmente não vai ter luz ali. Mas no geral, se você fizer assim no mundo ideal, né, onde um plano está perfeitamente encostado com o outro, você não tem oclusão aqui. Se esse cubo tiver um chanfro, aí você pode começar a pensar que vai ter, mas mesmo assim, vai ser bem difícil você ter uma oclusão suave, que nem a que você estava fazendo aqui, entendeu? A oclusão, ela vai Entendi. aparecer nas imperfeições, mas primariamente aqui, ó, nesse contato. E dura ainda. E bem curto, e bem curtinho, sacou? Mas ainda assim, no mundo ideal, se tiver plano com plano encostado, você nem vai ter essas imperfeições para você conseguir colocar uma sombra, uma oclusão muito escura aqui, sacou? Mas aí se você tiver aqui, aí você pode colocar um pouquinho aqui, mas é muito sutil, ainda é muito sutil. Então no mundo de 3D, Blender e tal, como é um mundo perfeito, você não teria. Mas, por exemplo, se você quiser colocar um highlight nesse cubo, onde você coloca? Nesse mundo aqui do jeito que tá, você não coloca, não tem aonde você pôr. Por isso que geralmente a gente faz um bevel, que é o que a gente chama de chanfro, aqui, para nesse plano você conseguir criar um highlightzinho. Aí se você criar um bevel aqui, aí você pode criar um bevel aqui também. Aí, que nem eu falei, se você cria um chanfro, aí a gente começa a conversar sobre oclusão. Mas ainda assim, é muito difícil de rolar, sacou? Toda essa volta só pra falar que nessas pedrinhas, percebe como não faz sentido você ter uma oclusão aqui? Sim, parece que elas ficam voando, então, quando você falou isso, elas só simplesmente estão meio que flutuando com uma sombrinha embaixo, não faz sentido isso. Exato, exatamente. Porque se você cria uma sombra suave embaixo do objeto, parece que ele tá flutuando. Se é uma sombra muito grande e suave, né? Parece que ele tá voando. E não é a ideia, né? Vou até voltar aqui, ó, só pra gente conversar, responder a pergunta do Renas, ó. Ele falou assim: nunca entendi como funciona o rebatimento em cubos. Não tem? Tem. Rebatimento é muito mais fácil, na verdade, porque o rebatimento vem da incidência da luz sobre um plano. Então aqui vai bater a luz e essa luz vai voltar no cubo. Então, claro que tem. No caso, se a gente for continuar pintando essa imagem aqui, a gente pode tranquilamente travar esse plano aqui e fazer aqui assim, ó, uma luz de rebatimento do chão nessa paredinha aqui. E aqui também você pode ter um pouquinho. Ó, esse plano, ele também vai receber luz daqui. Você também, teoricamente, você pode trazer um pouquinho disso aqui, ó. E escurecer essa parte aqui. Também. Sacou? Então tem rebatimento pra caramba. É mais essa questão de ter chanfro ou não ter. É uma decisão, sacou?
Olha como já fica bem mais realista, né? Quando a gente começa a colocar as luzes de rebatimento. É super importante a gente conversar sobre essas questõezinhas, porque esse chão claro vai trazer muita luz de volta pro cubo, né? E vocês podem tranquilamente utilizar também o Blender para fazer esses testes, sabe? De luz, de rebatimento, de oclusão e tal. Beleza? Bom, eu acho que valeria a pena você passar um pouquinho mais de tempo refazendo essas questões, tipo, com bastante calma, pode trazer melhor os materiais, pega uma referência para cada um desses elementos e vai pintando eles devagarzinho. Se precisar, você pode parar um pouco, faz um estudo de render, por exemplo, copiando uma imagem de um artista que você gosta. Uma parte específica. Pega um parafuso, às vezes, que um artista fez, faz um desenho de observação. Aí tenta aprender com ele, me mostra se você quiser e volta na sua ilustração para aplicar o que você aprendeu. Não é para copiar do outro artista, é só para você aplicar as coisas que você aprendeu. Você vai perceber muito essa questão do alcance tonal, dos materiais, das cores, da luz de rebatimento, da oclusão. Tudo isso a gente vai trazendo aos pouquinhos para sua imagem. Mas eu acho válido você fazer uma pausa, não querer avançar muito rápido, porque as outras imagens elas são mais rápidas. Eu acho que é muito legal a gente deixar isso aqui bem da hora para depois finalizar as outras versões. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Por enquanto não. Mas eu entendi o que você quis dizer, principalmente na parte da lateral e da frente. Quando você mostrou a diferença, eu vi que ela parecia só dois planos. Um plano de luz em cima e escuro embaixo. Então deu aquela achatada, não era uma caixa. Exatamente, Piazza. É mais ou menos isso, cara. Vou trazer também aqui, como é um papel mais clarinho, também dá pra trazer um pouco mais de luz, ó. Mas é isso. Valeu, mano. Um abraço aí. Boa produção durante a semana, viu? Uhul! Valeu, Valeu, Marquinhos. Feliz aniversário aí. Todo mundo já desejou, mas também vou desejar. Valeu, mano. É nóis. Um abração aí. Beleza, então, ó. Da hora demais. A imagem tá ficando muito, muito bacana também. Eu acho que é uma questão de ajuste. E vale a pena a gente insistir um pouquinho nessa etapa pra, ó, trazer essa riqueza de volume, de valores, que vai dar uma diferença, um grau muito da hora pra imagem do Piazza. Vocês não concordam? Me diz aí. O que você acha? O presentinho que o Piazza fez eu esqueci de mostrar, cara. Na verdade eu nem tinha visto, eu fiquei tão concentrado ali no Paintover e você não falou nada. Você tem que me avisar dessas coisas. Valeu, mas sai daí, maluco. Parabéns, Marquinhos. Valeu, mano. Obrigado pelo desenho, viu? Aran? Ué, Aran Lover? Valeu, galera. Valeu, Piazza. É nóis. Um abração aí. Boa produção. Bons estudos também.